Olá, meu nome é Carla Beatriz Meiners e sou professora do Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha área de formação inicial é a História e meus estudos de mestrado e doutorado foram no campo da educação. Atualmente, atuo em atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao ensino de História e à educação das relações étnico-raciais. Para o curso Uniafro, no MUC, escrevi o texto intitulado Reparação Histórica, Direito à Diferença e Especificidades da Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil. Sobre as ideias construídas no texto e acerca das atividades para ele formuladas, vou tecer alguns comentários. Você que está me vendo pode perguntar-se por que uma mulher branca, cujos antepassados vieram de regiões da Europa, hoje conhecidas como Alemanha, dedica-se com afeto, profissionalmente e pessoalmente à causa da educação das relações étnico-raciais? Há um importante pensador do século XX, o psiquiatra nascido na Martinica, Frantz Fanon, que escreveu sobre os efeitos políticos do racismo colonial. Ao falar dos descendentes dos mercadores europeus, de homens e mulheres escravizados africanos, Fanon afirma que os mesmos não devem assumir a culpa pelos crimes contra a humanidade provocados por seus antepassados. Afirma, porém, que essas pessoas têm a responsabilidade política e o compromisso ético de combater todas as formas de racismo, preconceito e discriminação racial. Eu penso e sinto isso. Posso não ter responsabilidade direta pelo fato de meus antepassados receberem incentivos governamentais de acesso à terra e ao trabalho, ao migrarem para o nosso país, em detrimento da obtenção dessas mesmas oportunidades para afro-brasileiros, trabalhadores escravizados libertos e indígenas, povos originários dessas terras aqui residentes. Mas, ao tomar consciência dos nítidos benefícios que possuo como descendente branca de imigrantes europeus, estou comprometida em cada dia da minha vida em contribuir com as ações de reparação histórica aos povos que possibilitaram, seja através da preservação das matas e dos saberes delas advindos, seja através do seu trabalho escravizado, o desenvolvimento dessa nação plural e com possibilidade de desenvolvimento em todos os aspectos. São eles os descendentes de africanos e os indígenas. Vejo na educação das relações étnico-raciais a possibilidade de construir ações educativas em ambientes escolares capazes de criar aprendizagens entre brancos e não brancos, trocas de saberes, quebras de desconfianças, projetos conjuntos de consolidação de uma sociedade justa e equitativa do ponto de vista étnico e racial. Mas o que é, afinal, a educação das relações étnico-raciais, ou ERER? É uma política de Estado em vigência no nosso país, a partir da criação do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM. Ela se insere num contexto de reparação histórica que atende ao reconhecimento de que nossa sociedade, através dos seus gestores, cometeu crimes gravíssimos no passado: escravização, impedimento de acesso à terra, trabalho e escola, causando uma assimetria do ponto de vista étnico-racial. E, portanto, esses delitos devem ser minimamente corrigidos. No texto que escrevi, vamos refletir sobre as especificidades das relações étnico-raciais no Brasil e seus vínculos
com os processos educativos em geral e escolares em específico, compreendidos dentro das políticas de promoção da igualdade racial no país. Tal reflexão enseja contribuir para formar cidadãos que sejam educados a pensar a igualdade e a equidade das relações do ponto de vista dos pertencimentos étnicos e raciais. Um cidadão que estuda a beleza da multiculturalidade dos povos originários da América ou as distintas etnias dos homens e mulheres que migraram forçadamente da África para o Brasil, descobrindo que essas ancestralidades marcam a todos nós, possivelmente poderá aprender a problematizar a forma preconceituosa e desigual como se trata a questão étnico-racial em nosso país, nas mídias, nos convívios familiares e comunitários. Um cidadão que reconhecer a escravização, o impedimento secular de acessos à terra, trabalho e escola para negros e indígenas em nosso país, poderá questionar as piadas racistas, assim como as ausências indígenas e negras nos espaços institucionais de poder e de saber. Para isso, precisará estudar as histórias do nosso país, a partir do enfoque étnico-racial, pois o racismo, a discriminação e a intolerância não são exclusivos da sociedade brasileira, mas aqui se desenvolveram com algumas singularidades. No texto, você terá também a oportunidade de pensar quais são essas especificidades. Vou destacar duas. Uma das especificidades do tratamento dado ao conceito de raça no Brasil foi e ainda é a ausência de relação entre racialidade e cidadania. Outra é a experiência histórica que consolidou uma sociedade caracterizada por uma intensa mistura racial, acompanhada de uma manutenção da hierarquia social, pautada na branquitude como predominância. Um exemplo. Na história dos povos e dos países, em muitos momentos se operaram disputas do ponto de vista das relações étnico-raciais. O caso clássico brasileiro é o de que homens e mulheres, no período da colonização europeia, foram trazidos de determinadas regiões da África e considerados como passíveis de serem escravizados por longo tempo. Tal situação foi acirrada a partir de 1888, data oficial da abolição da escravatura, com políticas estatais de branqueamento da população brasileira, responsáveis por processos radicais de desigualdade racial, que permanecem visíveis até hoje, tais como as leis de terra e as leis de imigração do século XIX. Essas políticas estatais construíram acessos prioritários à compra de terras e ao trabalho assalariado para imigrantes europeus, em detrimento da demarcação de terras para indígenas e quilombolas, por exemplo, ou ainda em prejuízo de oportunidades de trabalho para as famílias de negros libertos e indígenas. Também criaram impedimentos para a escolarização dos negros, embora eles tenham criado estratégias de resistência e inventado formas de alfabetizar e educar suas crianças. Nessa perspectiva histórica, agrega-se que a problemática da diferença no Brasil aparece não apenas como um atributo, mas também como uma relação entre pessoas. Ao dizer que alguém é diferente de mim, por conta da cor da pele, por exemplo, não estou apenas nomeando um atributo, a cor da pele. Estou estabelecendo uma relação, em geral, associada a uma hierarquia de posição.
No caso brasileiro, as estatísticas demonstram que é melhor ter uma cor de pele do que outra, ou seja, em nosso país, a cor branca ainda é considerada melhor do que qualquer outra cor de pele. Essa característica de negativação da cor da pele negra recebe aqui uma variante singular no desenvolvimento do racismo no Brasil, pois temos uma riqueza e multiplicidade de tons e cores, infelizmente marcada pelo imaginário racista de quanto mais embranquecida a pele, mais aceitável do ponto de vista das relações sociais. Para entender a complexidade desses argumentos, você está convidado a estudar os conceitos de raça e etnia, no texto aqui proposto. Finalmente, está convidado a refletir sobre o fato de que a história do Brasil é composta de resistências, e na esteira dessas históricas formas de lutas contra as injustiças e os crimes à humanidade, dentro e fora do Brasil, as últimas décadas do século XX e início do século XXI fizeram-nos conviver com movimentos sociais e políticos de promoção do diálogo intercultural e da igualdade racial, que tiveram um ponto de culminância na realização em 2001 da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, correlata em Durban, África do Sul, cujas declarações e documentos tornaram-se uma referência internacional. Já naquele momento, o Estado brasileiro assumiu publicamente o compromisso de desenvolver ações afirmativas contra o racismo e a discriminação racial, também no campo da educação. A promulgação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que respectivamente criaram e modificaram o artigo 26A da LDBEM, está inserido no conjunto das políticas afirmativas para a promoção da equidade racial nas práticas pedagógicas da educação básica. Tal legislação foi detalhada a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de 2004, numa escrita legal que afirma que a ERER impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual, equânime. Os textos e as atividades a seguir têm o objetivo de problematizar essas questões. Boa leitura!